Olá, pessoal. Bom dia. Obrigada, Paulo. Gente, uau, que legal receber vocês aqui para um evento tão gostoso, para a gente falar de um tema tão relevante, né? Eu já quero começar parabenizando esse time maravilhoso aqui do Paulo, de marketing, porque quando a gente vê isso aqui pronto, a gente não tem ideia do trabalho árduo que existe nos bastidores. Ontem à noite eu estava aqui e eles ainda estavam preparando tudo isso aqui com muito carinho para esse momento acontecer. Então, pessoal, parabéns. Tá? Eu me lembro bem, há uns 2 meses atrás, quando o Paulo veio falar comigo sobre, Bárbara, vamos fazer uma conexão de valor com esse, falando de RH, né? E eu não tive dúvida que a gente precisava falar sobre esse papel tão importante nas organizações, que é da área de gente, da área de pessoas, e que a gente precisa trabalhar a questão do mindset, expandir a nossa mentalidade, para falar sobre um RH que vai muito além da contratação. Então, é muito importante que a gente entenda que o nosso papel ele gera muito mais valor. Contratar é importante, sem dúvida nenhuma, mas temos um papel de muito mais relevância. E aí, quando me perguntam, né, e o que mais o RH pode fazer? Muita coisa. Mas, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, um dos maiores papéis do RH é ser guardião e impulsionador de uma cultura forte. Cultura forte, sim, cultura forte. É importante a gente entender que não existe ausência de cultura, mas ela pode ser forte ou ela pode ser fraca. E o que faz uma cultura ser forte é justamente quando os rituais, quando aquilo que a gente fala é vivenciado, é praticado. E é um desafio, porque, afinal de contas, nós estamos falando, sim, de uma sociedade que, infelizmente, virou senso comum ser hipócrita. A gente falar aquilo que não necessariamente a gente vivencia. A gente fala aquilo que é politicamente correto, porque fica bonito. Mas vivenciar é outra coisa. Então, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, um dos principais papéis do RH é ser esse impulsionador de uma cultura realmente forte. E o que é cultura? É aquilo que é feito quando ninguém está olhando. É aquilo que a gente faz quando não tem ninguém olhando. Isso é cultura. Eu gosto de trazer o iceberg para a gente exemplificar um pouco sobre cultura, considerando que uma cultura visível são os rituais, cerimônias, ambiente físico, lá, mesinha de sinuca, missão e valores colado pelas paredes. Tudo isso a gente pode dizer que é uma cultura visível. Mas é lá embaixo, na cultura invisível, quando a gente pensa num RH ativo, que impulsiona crenças, ausência ali de liderança, quando a gente pensa em falta de autonomia, resistência, é ali, lá no invisível, que a gente consegue dizer, trabalhar para entender se realmente nós temos uma cultura que está limitando ou impulsionando o crescimento da nossa organização. É ali que a gente trabalha. Mas por que cultura forte? Porque dá trabalho, dá muito trabalho a gente ter uma cultura forte, a gente garantir uma cultura forte dentro da nossa organização. E por quê? Por que eu vou ter esse trabalho? Qual a relevância disso? Vamos falar de números. Não está ali a fonte, mas esse estudo é recente, da Gallup, de 2024, onde ele traz aí números sobre as empresas que conseguem adotar uma cultura forte. Quais são os resultados disso, os impactos disso? Empresas com cultura forte conseguem ter menos 14% aí de rotatividade, mais 12% de produtividade, menos 41% de absenteísmo, mais 30% de engajamento e mais 20% de lucro. É sobre isso, o RH que impulsiona a cultura forte para gerar lucro. Esse, sim, é o tal do RH estratégico. Quando me perguntam, o que é isso? É o RH que está no board, o RH que tem voz, o RH que é convidado
para ser conselheiro nas decisões que envolvem gente. E o que não envolve gente? Tudo envolve gente. E aí, quando a gente pensa sobre as alavancas, me perguntam muito sobre isso, donos de empresa e RHs. Como começar? Por onde começar? O que eu preciso fazer para garantir essa cultura forte? E eu gosto de trazer 3 alavancas de sustentação para uma cultura forte. Primeiro, propósito praticado. É importante que o que você faz, o que você fala, seja coerente com o que você faz. E aí tem um exemplo aí da Patagônia, uma empresa, né, com certeza bem conhecida aqui por todos, e ela traz no propósito dela a questão da sustentabilidade. Mas ela não só fala sobre isso, ela faz. 1% hoje das vendas são destinadas a ações de sustentabilidade. Isso é propósito praticado. Uma outra alavanca é liderança coerente. O seu líder, o seu gestor, ele precisa representar a sua cultura. Às vezes me perguntam, mas, Bárbara, o tal do fit cultural, galera do RH aí sabe bem, tem que ter fit cultural. E o quanto é desafiador isso. Ontem mesmo eu e as meninas estávamos conversando, né? Mas é possível a gente contratar 100% com fit cultural? Todo mundo igualzinho, robozinho? Não, não é possível. Mas na liderança, sim, você precisa garantir que haja fit. Ele precisa, na sua prática, nas suas atitudes, ver uma palavra que eu acho que eu não vou conseguir falar, mas vivenciar a cultura. Precisa ser um exemplo disso. E na Microsoft, empresa também mundialmente conhecida, eles tinham uma cultura de competição interna, e, em dado momento, eles entenderam que precisava adaptar para uma cultura mais colaborativa. E a primeira decisão que eles fizeram foi trazer a Nadella, botei até uma cópia aqui na minha, que eu sempre esqueço o nome dessa CEO, que ela veio justamente com esse posicionamento de cultura colaborativa. E todos os rituais que ela trouxe, voltado para essa cultura, fez com que a empresa aí faturasse 3 vezes mais. Né? E uma terceira alavanca, rituais integrados de pessoas. Então, eu sempre falo com o pessoal, não é o que a gente vai fazer, mas o porquê a gente vai fazer. Qualquer ação, da mais simples que seja, ela tem que vir acompanhada por um porquê. Vou fazer um evento simples ali, do Dia da Mulher, do Dia das Mães. O que eu quero alcançar com isso? O que eu quero ativar? Então, esses rituais, ele precisa ser integrados. Quando a gente pensa aí um exemplo para tangibilizar isso, a gente fala da Starbucks. Ela tem aí como propósito uma cultura de empresa colaborativa, né? E todos os integrantes, do atendimento até o CEO, passam constantemente por treinamentos de hospitalidade. Os colaboradores são chamados de parceiros. E isso denota o quê? Pertencimento, engajamento. E mesmo num setor que a gente sabe que é reconhecido por alto turnover, hoje a Starbucks está aí com um turnover muito abaixo comparado ao mercado. Então, o que eu quero dizer para vocês é, mas você está falando de empresas grandes, né? Eu vou dizer para vocês sobre um case de um cliente meu, daqui da região. Ele tem 80 funcionários, e nós começamos um trabalho lá em novembro, iniciamos alguns rituais sobre esses 3 eixos, essas 3 alavancagens, e agora, poucos meses depois, a gente já conseguiu conquistar aí resultados significativos. E não é o tamanho da empresa. É o que você quer estabelecer como cultura e o que você vai fazer, literalmente, para que a cultura seja forte. Então, para finalizar, agradecendo mais uma vez, eu quero fazer aqui uma provocação para vocês. Qual dessas 3 ações você colocará na agenda da sua empresa hoje?
O que hoje você aí de RH, ou você aí líder de time, gestor, dono de empresa, o que você pode realmente fazer hoje, colocar e escrever, e já sair daqui com um plano de ação para executar hoje na sua empresa. Ok? Foi um prazer estar com vocês e vamos aproveitar o dia, porque tem muita coisa boa aí pela frente.